Fala sexto ano, tudo beleza? Então, volume 3 na mão, capítulo 5, página 2. Hoje a gente vai ver sobre o sistema digestório, tá? O principal responsável pela digestão dos alimentos que a gente ingere. E qual a importância disso? Bom, é porque os alimentos que a gente ingere são formados por vários nutrientes que vão fornecer energia ao nosso organismo para a gente poder se movimentar, falar, para a gente poder pensar, para o nosso organismo funcionar, enfim, para a gente sobreviver, a gente precisa dos nutrientes. Só que o nutriente está naquele alimento, vamos supor, num pedaço de carne, numa porção de feijão, de arroz, no brócolis, num mamão. Então, esse alimento ele precisa ser quebrado em partes menores para que o nutriente possa ser absorvido por todas as células do organismo, tá? E a gente tem aqui o sistema digestório formado por um conjunto de órgãos, tá, que vão participar desse processo. A gente tem na nossa digestão, tá, dois tipos. A digestão mecânica, que é formada pelos dentes, pela língua e pelos movimentos do esôfago, do estômago, do intestino, que vai apenas diminuir o tamanho do alimento para facilitar o transporte, né, pelo tubo digestório. E a gente tem a digestão química, agora o nutriente ele já vai ser transformado para facilitar a sua absorção. A digestão química ela é realizada graças à ação de substâncias chamadas de enzimas, tá? Os nutrientes dos alimentos podem ser classificados em 3 grandes grupos. Os energéticos, que fornecem energia para a gente correr, dançar, falar e até mesmo digerir, como carboidratos e gorduras, tá? A gente tem os construtores, tá? Utilizados na formação e organização das células, renovação do tecido, enfim, são as proteínas, tá? E a gente tem os reguladores, formados pelas vitaminas e os sais minerais, tá? Regulam as funções do organismo, então não é necessário em grande quantidade quanto os demais nutrientes, tá? Continuando, a digestão sempre começa pela boca, isso é fato, tá? Pela ação da língua, dos dentes, tá? Da saliva, tá? Tudo isso contribui para quê? Para formar o bolo alimentar, ou seja, aquele alimento que a gente mastiga, né? Forma o bolo alimentar por um processo chamado insalivação, tá? Que vai facilitar também para a gente continuar mastigando e assim engolir. Quando a gente for engolir o alimento que já foi triturado e umedecido o suficiente, ele vai ser empurrado pela língua até o fundo da boca. O nome disso é deglutição. Olha que nome mais chique, ao invés de falar engolir. Não, vou falar assim, deglutição, tá bom? É que vem falando algumas informações importantes sobre os dentes, tá? Como é importante manter a higiene, já que se acumula muito alimento entre partículas, enfim. Para a gente evitar o quê? A proliferação de bactérias e sim a formação de cáries e o desgaste do próprio dente em si. Depois que o alimento é engolido, ele vai seguir por um caminho chamado faringe, tá? Na faringe, a gente tem uma estrutura chamada epiglote, tá? Ó, epiglote, marquem aí. Ela é como se fosse uma válvulazinha que vai impedir que o alimento caia na passagem do sistema respiratório, porque aqui tem a faringe, né? Então, o ar que veio lá do inspirado no nariz vai passar pela faringe, depois vai seguir para a laringe e para os pulmões. E o alimento, né, engolido pela boca, passa pela faringe e depois vai para o esôfago. Para o alimento não cair ali na entrada do sistema respiratório, a gente tem a epiglote. Então, isso aqui é muito importante, podem marcar aí também. Depois o alimento vai seguir aqui para o esôfago, tá? E o esôfago, o alimento vai direto para o estômago por ação da gravidade? Não, né, gente? A gente tem os movimentos musculares do esôfago, tá? Que são chamados de movimentos peristálticos, que vão empurrando o alimento aqui ao longo do esôfago. Continuando, a gente tem o estômago. O estômago, gente, é um órgão oco e por dentro ele tem uma mucosa para proteger ele do suco gástrico, tá? É um líquido ácido, que vocês já devem ter ouvido falar, que tem substâncias para ajudar a dissolver o alimento, tá? Então, vamos supor aquele hambúrguer do McDonald's, né? Já formou o bolo alimentar lá na boca, foi empurrado pelo esôfago e chegou aqui, né? E aí, o estômago, né, graças às substâncias presentes aqui, vai ajudar o quê? A melhorar essa digestão desse bolo alimentar e assim facilitar o quê? Que as proteínas sejam absorvidas porque elas vão estar em partes menores. Então, marquem aí, ó, estômago, suco gástrico e no estômago tem uma enzima responsável pela digestão química das proteínas, que depois vão ser absorvidas pelo intestino delgado, tá bom? Agora o bolo alimentar vai passar a ser chamado de quimo, tá? Por quê? Por causa da alteração química na sua composição.
Depois do alimento sair do estômago, ele vai para o intestino delgado. Aqui o intestino delgado, gente, ele tem em média 6 metros. É porque ele tá embolado aqui, né, gente? Mas se a gente fosse esticar ele igual uma mangueira, ele ia ter uns 6 metros, tá? E uns 4 centímetros de largura uma pessoa adulta, tá? Que ele fica enrolado sobre si mesmo, tá? E o intestino delgado, ele é muito importante, é uma estrutura única e contínua. A primeira parte dele é chamada de duodeno, e essa parte aqui, ela é muito importante, porque apesar de ser um pouquinho curta, é onde vai terminar a digestão química, tá? Com auxílio de alguns sucos digestivos, tá? Como o suco entérico produzido pelo próprio intestino delgado, tá? Ali no duodeno. O suco pancreático produzido aqui pelo pâncreas, aqui atrás. A bile, que ela é produzida aqui, ó, no fígado, tá? Fica guardadinha aqui na vesícula biliar e na hora da digestão, ela vai ser lançada ali no duodeno, aquela primeira parte do intestino delgado. E qual a importância da bile? Gente, isso aqui é muito importante. Ela tipo funciona como um detergente, facilitando a digestão da gordura em partes menores, tá bom? Continuando, a gente terminando aqui, a gente tem o intestino grosso, tá bom? Olha só, o alimento passou por todo o percurso do intestino delgado e agora a gente tem o restante dele que vai começar a formar o bolo fecal, que são as fezes. Por quê? Porque agora no intestino grosso a gente vai ter o quê? A absorção principalmente de água, tá? Que ainda não foi absorvida, e sais minerais e alguns nutrientes. Então, esse vai se formando aqui, ó. Vai seguindo esse caminho aqui, ó, intestino grosso, até ser eliminado pelo ânus, que a gente forma o quê? As fezes ou o bolo fecal, tá bom? E é isso aí. Então, só pra gente recapitular, tá bom? O alimento, depois da deglutição, aqui ó, chegou no esôfago, do esôfago ele foi aqui pro estômago. Aqui no estômago as proteínas começaram a ser digeridas, tá? Já não temos mais o bolo alimentar e sim o quimo. E ele vai aqui, ó, para a primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Tá vendo que tem esse movimento aqui? Esses movimentos peristálticos, gente, dos intestinos, é para o quê? Para movimentar o alimento ao longo do tubo, tá? Então, ó, foca aqui, ó. Aqui o pâncreas. Opa! Aqui o intestino delgado de frente. Aqui o pâncreas, tá bom? Que vai produzir o suco pancreático. Aqui eu tenho a vesícula biliar, que está guardando a bile, que foi produzida aqui no fígado, tá vendo? Ó, aqui é o fígado para vocês. Produziu a bile, ficou guardada aqui na vesícula biliar e vai ser lançada aqui no duodeno. Beleza, aí a digestão vai praticamente ser quase toda feita, a absorção vai começar a acontecer aqui no intestino delgado e depois do intestino delgado, aqui no final do intestino delgado, que ó, é o ilho, vai para o intestino grosso. Aí aqui o bolo fecal vai começar a se formar ao longo do intestino grosso. Ó, lembra que eu falei aqui para vocês? Tchu, tchu, tchu. E vai ser eliminado. Falou? E essa foi a aula de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau!